Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Fiquem atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendem bem isso? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós celebramos a quinta-feira, dia de adoração, dia da gente prestar louvor a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. A igreja hoje nos dá dois textos bíblicos. A primeira leitura, que está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e o evangelho que está em Mateus, no capítulo 24. Estamos no finalzinho do texto do evangelho de Mateus. E o autor começa então a falar dos últimos tempos. A gente tem como tema a escatologia. A escatologia não é para falar do que vai acontecer no futuro em si, ou do que pode acontecer do futuro em si. A escatologia deseja direcionar o nosso olhar para frente, para poder consertar o presente, levando em conta tudo aquilo que a gente vivenciou no passado. A gente chama tudo isso, até mesmo na teologia da igreja, nos estudos, de tensão escatológica. A gente olha para o futuro ou para as palavras que o Senhor proclama, que se referem ao futuro, para poder viver melhor no presente. Digo isso porque às vezes a gente fica com o olhar demasiado no futuro e esquece de viver o presente. Ou trata o que o nosso Senhor está falando acerca do futuro com medo, ou então tentando tirar algum tempo, entre aspas, de vantagem para não fazer nada, etc. Isso já aconteceu. Tem até um texto bíblico, se não me engano, de algum texto de São Paulo, que ele chama a atenção da comunidade, porque Jesus havia dito que iria retornar, iria voltar. Então a comunidade pensava: já que Jesus vai retornar, então não vamos fazer nada. Trabalhar para quê? Né? Fazer atividades para quê se Jesus vai voltar? Então começaram a não trabalhar. Então São Paulo foi duro. Quem não trabalha não deve comer. Há entre vós pessoas que estão ocupadas em não fazer nada. Tem que trabalhar para poder comer. Então muitas vezes esse é o comportamento radical, né? Radical, oposto ao comportamento do medo demasiado. Porque tem pessoas também que ficam com muito medo do futuro, aí geram sentimentos de ansiedade e de tantas outras coisas mais. Então, toda essa tensão escatológica, essas coisas, né, que Cristo fala do futuro, né, que vai acontecer, não é para gerar medo em nós, não é para que a gente fique sem fazer nada, porque Jesus vai voltar. É para que a gente olhe para tudo isso, para viver bem o momento presente, para a gente ficar vigilante sempre, para buscar a santidade no dia de hoje. Não é quando ficar, entre aspas, já perto, né, de morrer, né? A santidade tem que ser buscada hoje.
Não é no futuro, né? Essa coisa de santidade não é para quem está chegando perto da morte, de forma nenhuma. É para quem é cristão, que abraçou a fé e que foi chamado por Jesus para viver bem a sua vocação. E uma das coisas, um dos pontos de vista, né, um dos ensinamentos, na verdade, que nos ajuda muito a viver tudo isso é a vigilância, é a prudência, é estar sempre preparados, é estar sempre prontos, né, para acolher a vontade do Senhor em nossas vidas. O Evangelho nos traz exatamente isso. A primeira leitura nada mais é do que um exemplo da comunidade que vive nessa perspectiva, né, de viver intensamente a fé nos tempos atuais, no hoje, no agora, no presente. Então nós também, escutando essa palavra, precisamos acolher tudo isso e viver, né, nessa perspectiva no hoje, olhando para o que Jesus vem falando, vem externando, né, para todos nós por meio da sua palavra. A gente vai procurar viver no hoje a sua experiência de vida, de fé, né, e de santidade. Que Jesus possa nos auxiliar nisso. Hoje é um dia da gente muito mais rezar, muito mais adorar do que a gente escuta, do que a gente multiplicar palavras. Então, que a gente olhe para a nossa vida e perceba como estamos vivendo a nossa fé. Estamos direcionando o nosso olhar para o futuro para poder viver bem o nosso momento presente. Estamos trazendo as coisas que a gente pôde viver no passado como oferta, como louvor, né, a Deus nosso Senhor. Então, que a gente, né, tenha uma vida mais autêntica diante da palavra de Deus para viver, né, intensamente a nossa fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no